Eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema até onde sua fé vai te levar. Até onde a sua fé ela vai te levar. Até onde você acredita que a fé que você tem aplicado para as coisas da vida, que destino final ela vai te levar. Você tem fé suficiente para que você possa alcançar esse destino final? Quantas pessoas aplicaram fé durante algum período da sua vida? Aplicaram fé para ter uma experiência com o Senhor? Aplicaram fé para frequentar uma igreja e até fazer o processo do batismo? Mas que essa fé não foi suficiente para dar continuidade na história da pessoa. E por algum motivo ela ficou pelo caminho. Se nós formos contar, diante da nossa jornada cristã, quantas pessoas ficaram pelo caminho, quantos caíram para a direita, quantos caíram para a esquerda e se perderam. Não tiveram uma fé, um entendimento, uma fé que impulsionasse para um destino final. Então é isso que eu quero pensar essa manhã. O quanto a Bíblia, o quanto o Senhor se preocupa com essa questão. Para onde a sua fé está te levando? Ou até onde a sua fé pode te levar? E eu quero pensar sobre isso num texto que eu tenho lido, que eu tenho estudado, já preguei recentemente na carta de Hebreus e vou fazer isso novamente hoje. E eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12, nós vamos ler versos 1, 2 e 3. Lembrando, irmãos, que a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos, né? Agora eu vou escrever o capítulo 12 e vou escrever o verso 1. Não, a Bíblia ela foi escrita de uma forma fluente, construindo uma ideia que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ou em última análise, que Deus queria construir essa ideia para a nossa vida. Então há uma construção de uma ideia aqui, que a gente vai culminar em Hebreus 12, a partir do primeiro verso, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Esse texto aqui que eu quero pensar. E para pensar no texto, irmãos, eu quero voltar um pouquinho em todo o contexto dessa construção daquilo que o Espírito diz à igreja. Lá no finalzinho do capítulo 10, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que retrocedem, Deus não se agrada deles. Ele começa a construir esse pensamento a partir daí. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é um esforço natural, não é uma disciplina humana, não é uma religiosidade, obedecer uma religião que vai agradar a Deus. Mas é necessário que cada um de nós tenha fé para agradar a Deus.
E aquele que tem fé, irmãos, tem que aplicar essa fé sem retrocesso até o final. A fé ela nunca será válida se ela for aplicada pela metade, que me leva até a metade da jornada da minha vida. Por isso que o amor de Deus e a alegria de Deus não está naquele que retrocede. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para a igreja: meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você precisa levar a sua fé até o final da sua vida, porque uma fé pela metade não vale a pena, uma fé que te deixa à margem do caminho não vale a pena, uma fé que faz com que você desista do processo de Deus na tua vida não vale a pena. Eu estou preocupado até onde a sua fé vai te levar. É isso que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Eu estou preocupado que você esteja correndo o risco de retrocesso, de abandono, de deixar a fé, de abandonar a fé, seja por um motivo ou por outro. Por isso, preste atenção, eu vou defender aqui, eu vou fazer uma apologia da fé para que você possa se posicionar diante da fé da sua vida. É assim que ele termina o capítulo 10, e entra no capítulo 11, que fala a respeito dos heróis da fé, que vai defender a fé bíblica. É a definição que nós conhecemos, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé bíblica é ter certeza do invisível, daquilo que eu não vejo, mas pela revelação que eu tenho na palavra do Senhor, eu tenho a certeza que é real, que existe, e eu estou caminhando nessa direção. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma fé que não envelhece, uma fé que não enferruja, uma fé que não perde propósito. Porque, irmãos, o ser humano pode aplicar fé em várias direções, em vários sentidos. Pode aplicar fé para conquistar várias coisas. Pode pegar, inclusive esse versículo aqui de uma forma isolada e aplicar para uma coisa que não existe ainda. Está dizendo que é uma coisa invisível, que não existe ainda, que vai existir se eu aplicar fé. Então eu vou aplicar fé para conquistar isso. Porém, o contexto aqui está falando de uma fé que nos leve até o final da nossa jornada. É somente essa fé que vale a pena. Eu quero que você entenda isso, porque a partir dessa definição, o autor de Hebreus ele começa a elencar o rol dos heróis da fé da Bíblia. Desde lá do início, desde lá dos primeiros homens, dos patriarcas, ele vai discorrendo e destacando alguns heróis da fé. O capítulo 11 se dedica a isso. E esses heróis da fé, por que a história deles está sendo contada? Por que esses homens são homens de destaque? Por que nós conhecemos a história desses homens na Bíblia, de muitos deles que são citados aqui na Bíblia? Porque eles levaram a sua fé até o final. Eles encararam a sua vida e levaram a sua fé até a morte, até o último dia, até Enoque, que a gente nem experimentou a morte, mas a fé dele foi levada até o final, até o último momento que os seus pés estavam aqui tocando o solo, tocando essa terra. É por isso que a história desses homens está sendo contada. Quem abandona a sua jornada de fé pela metade é esquecido. Quem abandona a sua história de fé pela metade não é referência para ninguém. Pode-se até contar a história dessa pessoa, mas vai contar não como um bom exemplo, mas como um mau exemplo. Então aqui está a história daqueles que levaram a sua fé no Senhor até o final da sua vida. E é claro que não dá para a gente falar sobre todos esses heróis, mas eu quero destacar alguns direcionados pelo Senhor. O primeiro deles é Abel, que ofereceu o seu sacrifício e a sua vida foi aceita por Deus. A Bíblia diz que por meio da fé ele ainda fala. Irmãos, Abel, filho de Adão, lá no início de Gênesis, da história bíblica,
a atitude que ele teve de oferecer sacrifício ao Senhor, e esse sacrifício foi aceitável ao Senhor, mas essa atitude, humanamente nós sabemos que ceifou a sua vida, porque gerou inveja do seu irmão, o seu irmão o assassinou, foi o primeiro assassinato da Bíblia, mas a Bíblia está dizendo que, como se ele pregasse até hoje, a sua atitude é válida até hoje, a fé que ele abraçou e que ele entregou a Deus foi tão poderosa que, hoje aqui nessa geração, nós estamos falando sobre Abel e sobre a sua entrega. Isso é muito poderoso para mim, irmãos, porque fala exatamente disso, resume o que eu estou falando, né? Já passou tantos anos, tantas centenas de anos, milhares de anos, e a fé desse homem ainda fala, o exemplo que ele deixou para gerações, a marca que ele deixou é estudada, é olhada, é pensada, é desejável para as nossas vidas até hoje, uma vida que levou uma fé até o final e que faz valer a pena a gente falar sobre ele nos dias de hoje. Temos aqui o exemplo de Noé. E o trecho de Hebreus fala que ele construiu uma arca para salvar a sua família. Ele aplicou a fé naquilo que Deus havia revelado para ele, a respeito da construção dessa arca, que simboliza o lugar de proteção, que simboliza a igreja, que simboliza sobre aqueles que vão ser salvos, que simboliza a própria presença de Cristo, é uma promessa, é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Mesmo que ninguém enxergava, Noé, ele enxergava aquele invisível, que não só a construção da arca, mas que aquela arca iria salvar a sua família, e ele dedicou toda a sua vida, toda a sua história, não importava a crítica, a calúnia, a perseguição, se estavam pensando que ele estava doido, estava pensando que ele estava com problema mental, não importa, ele sabia aquilo que Deus havia falado com ele, e ele andou, e ele foi rumo, focado naquilo que Deus havia falado, ele construiu a arca, e aquela arca de fato salvou a sua família. A sua história então é válida por isso, ele levou até o final, até a última consequência ali, para poder salvar a sua família. O texto fala sobre a história de Abraão. Talvez no capítulo 11, Abraão é o que é mais citado, a história de Abraão, porque ela é extremamente simbólica. Abraão é conhecido como o pai da fé. A fé que Abraão aplicou na sua vida, irmãos, é notável, não tem comparação humana sobre aquilo que ele fez. Desde quando Deus fala com ele, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um caminho que eu vou te mostrar. Abraão obedece, ele sai, ele vai rumo à terra, e a Bíblia diz que ele andava naquela terra, que era a terra prometida, e ele nem sabia que ele estava pisando na terra que Deus havia prometido para ele, mas em momento algum, a Bíblia diz, ele desejou retornar lá para a terra dos seus pais, porque ele visualizava a cidade santa, ele visualizava a promessa de Deus, ele visualizava aquilo que Deus tinha falado para ele lá na frente. Então, Abraão é aquele que não retrocede, que não vou voltar para trás, vou desistir dessa vida, vou voltar para onde eu estava, lá estava mais confortável. Não, ele caminhava em direção à promessa de Deus, e Deus gradativamente foi revelando as estrelas do céu, as areias da praia, a nação grande que ele seria, e aí ele vai envelhecendo, e aí já bem velhinho, com 100 anos, ele e Sara geram seu primeiro filho, Isaque, o filho da promessa, né? E aí fala, glória a Deus, Deus confirmou a sua promessa, Deus é fiel, o meu filho nasceu, a partir de Isaque eu serei uma grande nação, agora sim vão se cumprir as promessas de Deus. Aí Deus chega para ele e fala, dê o seu único filho, sacrifique o seu único filho, entregue o seu único filho para mim, como um sacrifício. Irmãos, imagina isso. Então, toda a promessa de Deus, será que isso passou pela cabeça de Abraão? Mas, se ele é o filho da promessa, se a partir dele uma grande nação vai surgir,
como é que eu vou entregar meu filho em sacrifício? E aí a Bíblia revela a própria Bíblia, não é? Aqui em Hebreus, a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão creu que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ele falou, Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Se eu tiver que entregar o meu filho por sacrifício, Deus vai dar um jeito e vai ressuscitar esse menino para que a promessa se cumpra. Isso é uma fé, irmãos, que ela é estudada, livros são escritos até hoje pelo pai da fé, que é Abraão, pelo amigo de Deus, que é Abraão, pela intimidade e a certeza que Deus iria cumprir a sua promessa. Irmãos, isso é fantástico, é tão tremendo, que Abraão não viu com os seus olhos a promessa. Ele não viu. Porque depois de Isaque vem Jacó, depois de Jacó vem os seus filhos, e passam tanto tempo ali no Egito, e depois vem Moisés, e depois que eles vão se estabelecer na terra prometida como uma grande nação. Mas a fé desse homem sustentou não só a sua vida, a sua geração, mas de geração em geração alcançou a nação de Israel e alcança nossas vidas até hoje. E a gente começa a perceber que a nossa passagem por aqui, os nossos dias nessa terra, eles não dizem a respeito apenas da minha vida e na minha história, mas eu estou colocando uma base, um fundamento e um alicerce para as gerações que vão vir após mim. Tem coisas que se Jesus não voltar antes, tem coisas que os meus olhos não verão, mas pela fé, irmãos, eu já estou construindo, pela fé eu já estou enxergando, pela fé eu já estou investindo, pela fé eu já estou treinando, pela fé eu já estou trabalhando, porque eu sei que as gerações serão abençoadas se eu levar a minha fé até o final da minha vida. A fé que vale a pena é só essa, que leva até o final da vida. Aquele que desiste no meio do caminho, compromete a próxima geração. Infelizmente, aquele que desiste no meio do caminho, que quebra a aliança com Deus, que quebra a promessa de Deus na sua vida, que diz que a fé não vale a pena, que vira as costas, que declina, que desvia, que usa qualquer tipo de argumento, por mais que ele possa parecer racional e coerente na sua cabeça, para desistir da fé, ele está comprometendo seus filhos, seus netos, as pessoas que ele inspirou um dia, as pessoas que um dia ele orou, que um dia ele ensinou a Bíblia, que um dia ele pôde ter acesso a essas vidas, ele está comprometendo essas vidas. Então a fé que vale a pena é só a fé que eu levo até o último dia da minha existência aqui nesta terra. Por isso a história desses homens estão escritas no livro do rol da fé. Fala um pouquinho sobre Moisés. E o que me desperta a atenção, irmãos, é que por mais que a revelação ainda fosse incipiente, fosse ainda muito assim, só para aqueles homens que Deus escolhia mesmo, mas Moisés era um deles, né? E diz que por amor de Cristo, Moisés abriu mão dos benefícios do Egito para estar caminhando com o povo de Deus. Ele não quis ser conhecido como filho da filha de Faraó, mas ele preferiu se associar ao povo de Deus, ao povo da promessa, ao povo da aliança, por amor de Cristo. Moisés não teve o privilégio de nós que olhamos para trás e tudo está consumado e conhecemos claramente aquilo que Cristo veio fazer em favor das nossas vidas, mas ele tinha um lampejo de fé, uma revelação da parte de Deus, e ele cria que o Cristo um dia viria, e por causa dessa fé, ele olhava para frente e trabalhava para que o povo pudesse também alcançar esta mesma fé, por amor de Cristo. Ele enxergava o Cristo que ainda viria, e hoje nós enxergamos o Cristo que já veio, já consumou tudo. Irmãos, hoje a clareza espiritual é muito grande, a revelação de Deus é muito ampla, hoje nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, não há nada a ser desvendado, tudo já foi consumado pelo Senhor. Hoje nós temos muito mais condições, muito mais argumentação, muito mais solidez para levar a fé da nossa vida
até o final, porque nós entendemos o projeto de Deus, o plano da redenção em favor das nossas vidas. Essa é uma fé que não envelhece, essa é uma fé que vai fazer sentido hoje, amanhã e até o dia que Deus permitir que a gente esteja aqui nesta terra. Isso é tão importante, irmãos, porque nós corremos o risco de desviar o propósito da nossa fé. Se isso não estiver claro no nosso coração, eu tenho pensado muito sobre isso. E aí eu penso no finalzinho ali do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, quando os homens, falei recentemente, né, quando os homens vão ter com Jesus, né, face a face, e Jesus nós vamos ver aqui que ele é o alvo, é o final, esse é o nosso destino, Jesus. Vamos chegar diante de Jesus e vamos dizer, Senhor, eu apliquei fé, eu usei o Teu nome para melhorar a minha vida, eu apliquei fé, usei o Teu nome, né, para dar um upgrade na minha vida, usei o Teu nome, Senhor, para quitar a minha dívida, né, usei o Teu nome, Senhor, para conquistar a minha casa própria, meus bens materiais. E aí Jesus pode dizer, você usou meu nome indevidamente. Você usou meu nome, mas eu não te conheço. Não tenho nada contigo. Porque não foi para isso que eu morri na cruz do Calvário. Não foi para você conquistar, aplicar fé nessas coisinhas da vida, não. Nós vamos entender nessa palavra, irmãos. É muito mais profundo a aplicação da nossa fé, e essa fé que vai ganhar sentido até o final da nossa vida. Porque senão a gente corre um risco muito sério de abandonar a fé pelo caminho da nossa vida. E aí no final, irmãos, é mais poderoso ainda, já indo para o final do capítulo, o autor de Hebreus fala de uma fé sem retrocesso. E começa a falar dos anônimos da fé. Esses não têm nome. Esses não foram conhecidos, não tem escrito sobre eles. Mas a história desses homens foram contadas. E no verso 37, a Bíblia diz que pela fé, alguns homens foram apedrejados, e apedrejados até a morte, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. São homens que o mundo não era digno desses homens. A gente entende que eram homens que chegaram assim numa entrega tão profunda, num nível de santidade tão profundo, se entregaram totalmente ao Senhor, encararam a morte, não negaram a sua fé, e por causa do derramamento do seu sangue, eles colocaram uma base para que a gente possa estar aqui hoje. Homens que o mundo não são dignos, que o mundo não é digno da vida desses homens. Se entregaram e morreram anonimamente, mas levaram a sua fé até o final, até o último dia da sua vida. Lembra que eu falei no começo? Que a fé, ela não pode haver retrocesso. O justo viverá pela fé, e ele não pode retroceder. Todo o capítulo 11 está dizendo isso. Olha, esse homem foi até o final. Abraão foi até o final, Moisés foi até o final, Noé foi até o final, esses anônimos foram até o final. O que o Espírito Santo está dizendo para a igreja? Eu estou preocupado com você, a sua fé tem que te levar até o final, a sua fé não pode te deixar pelo caminho. Olha, isso é importante, você não pode retroceder, você precisa olhar para frente, olhar para Cristo. Então a grande preocupação de Deus é que não haja retrocesso no posicionamento da nossa fé. A clareza que o Espírito Santo quer trazer à nossa vida é que a gente enxergue com tanta clareza o alvo da nossa fé, o alvo ao qual nós somos chamados e vocacionados, a grandeza da promessa de Deus lá na frente, a gente enxergue o invisível para que a gente nunca negocie a nossa fé. Essa é a preocupação da palavra de Deus. E no final, irmãos, do capítulo, no versículo 40 do capítulo 11, olha o que a Bíblia diz, a meu respeito e a seu respeito. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles, as testemunhas, os heróis da fé, aperfeiçoados.
A Bíblia está vinculando, está linkando a história desses heróis da fé com a nossa história, com a história daquele que, primeiramente, o autor de Hebreus destinou, e para a nossa vida hoje. É como se dissesse, aquilo que esses homens construíram, o preço que eles pagaram, mesmo que eles não puderam ver com os seus próprios olhos, eles estavam estabelecendo um fundamento, uma base, um alicerce, para que nós pudéssemos aperfeiçoar aquilo que eles começaram. Há uma expectativa de Deus, então, para que a igreja de Cristo, nós que somos revelados no Espírito, a nossa vida, a nossa história, as nossas ações, aquilo que a gente está construindo, possa aperfeiçoar, como se ele dissesse, para fazer valer a pena o sangue dos inocentes que foram derramados, para trazer a história do Evangelho até onde nós estamos. A gente precisa entender isso como igreja, irmãos, para que a gente possa sair de um patamar raso da nossa vida ordinária, da nossa vida comum, cotidiana, e desejar algo mais do Senhor. Há uma expectativa bíblica, há uma expectativa espiritual, há uma expectativa do próprio Deus, para que aquilo que foi iniciado seja sustentado e ainda aperfeiçoado pela sua igreja, que agora tem uma revelação plena das coisas espirituais. Então eu quero que você entenda isso com muita clareza, porque, irmãos, não vai ser uma resposta parcial da nossa fé que vai levar a nossa vida até o final, não. A gente precisa entender a profundidade dessa entrega da história de Deus com as nossas vidas. Senão a pessoa se decepciona, abandona. Deus não respondeu minha oração. Não dá para continuar. Estou cansado, estou sobrecarregado, estou desanimado, não dá para continuar. Nós precisamos olhar para o nosso destino. E aí, agora sim, eu quero olhar então, como que eu posso levar minha fé até o final? O autor continua trazendo isso, de uma forma muito mais agora prática. Eu quero falar com vocês no texto de Hebreus 12, 1, que foi o texto que nós lemos. Como chegar até o final? Como que nós podemos chegar até o final? Primeira coisa que o texto nos fala: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você quer levar a sua fé até o final? Não? Ah, bom. Glória a Deus. Eu quero levar minha fé até o final. Se você quer levar a sua fé até o final, a Bíblia está dizendo, meu irmão, minha irmã, livre-se de tudo o que lhe atrapalha e do pecado que te envolve. Primeira coisa. O pecado está aí, envolvendo, enredando, embaraçando, algumas traduções falam. A pessoa fica naquele embaraço, naquele emaranhado e não consegue caminhar. Não dá um passo para frente, porque está muito enroscado, muito emaranhado. E a versão da NVI é muito poderosa, porque ela diz tudo o que lhe atrapalha e o pecado que lhe cerca. Então, o pecado a gente já sabe, a igreja fala muito sobre isso. Mas tem coisas que nos atrapalham na nossa jornada. Imagina, irmão, isso aqui, a jornada cristã é uma maratona. É uma corrida de longo prazo. É andar 2 milhas ou quantas milhas for necessário. É algo para a vida toda. Não é um tiro rápido de 100 metros rasos, né? Não, eu vou fazer uma campanha de 7 dias e a minha vida vai estar resolvida. Isso não é o Evangelho. Né? O Evangelho é para a vida toda. É uma jornada com o Senhor. E quando nós vamos fazer uma jornada, nós precisamos estar leves. Nós precisamos nos livrar da bagagem extra, do peso extra que a gente está carregando. É isso que a Bíblia está falando, é como se alguém fosse fazer uma expedição, fosse subir uma montanha, fosse fazer uma caminhada aí de muitos dias, e ela vai pensar muito bem o que ela precisa levar na sua bagagem, na sua mochila. Tem muita gente dentro da igreja
carregando um peso desnecessário. Tem muita gente na igreja carregando uma âncora pesada nas costas, que está enterrada. Ele não consegue dar um passo de fé, não consegue dar um passo para frente, não consegue, de fato, construir nada no Senhor, nada para o Evangelho, porque tem muito peso nas suas costas. E com esse peso nas costas não dá para fazer uma jornada muito longa. Não dá. A gente não consegue. É impossível com esse emaranhado de coisas que nos cercam, preocupação, data, prazo, comprar isso, pagar aquilo. A gente fica tão enredado para dar tanta resposta para coisas que vai passar, vai ficar aí. Você vai levar para o Senhor essas coisas, fala, isso aí vai ficar aí na terra, meu irmão. Não dá para você levar isso para o céu. Não dá. A gente fica levando peso nas costas que a gente não vai conseguir levar para a eternidade. Então, se eu quero chegar até o final, eu tenho que ter leveza. Eu tenho que ter uma vida leve. Descomplicar a vida. Deixar essas bagagens. O que eu preciso? Não, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso ter um tempo com o Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso ler mais a Bíblia, né? Eu preciso ter um lugar para me descansar, ter um prato de comida para eu comer. Senhor, é isso que eu preciso, até o dia que o Senhor... Eu não quero me enroscar com muita coisa, senão eu não consigo pregar o Evangelho. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Qual que é a bagagem que você está carregando nas suas costas? Talvez você esteja carregando uma bagagem imposta por uma cilada do inimigo. É uma coisa que está pesada ali na tua vida e você não consegue caminhar, consegue dar um passo para frente. Então, a primeira coisa, nós temos que fazer essa viagem com leveza. Livre-se dessa bagagem extra que está aí nas suas costas, na sua cabeça, sabe aquele negócio que fica martelando? A pessoa não consegue orar, nem orar outra coisa, só fica martelando aquilo, martelando aquilo, martelando aquilo. É um peso. Será que isso que você está martelando na sua cabeça vai te levar para o céu? Não vai. Não vai. Então, livre-se dessas coisas pesadas. Tenha leveza na sua vida. Essa jornada é longa, irmãos. Faça valer. Faça valer aquilo que foi construído aí por essas pessoas que a gente falou até hoje. O outro ponto que a palavra fala é: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não dá para correr com essa bagagem que eu falei, certo? Você não vai conseguir sair correndo com essa mochila pesada que você está carregando nas suas costas, não dá. E a figura aqui, irmãos, é exatamente isso, é um atleta que está correndo uma corrida, uma jornada, né? Ele está correndo uma corrida. Esse é o propósito, né, de Deus, é a corrida da fé. E essa corrida é uma corrida longa, a longo prazo. Talvez o que nós temos numa analogia mais próxima é a maratona da Olimpíada. A maratona da Olimpíada, ela tem ali, acho que é 42 quilômetros de corrida. Imagina uma pessoa que vai correr uma Olimpíada não vai levar uma mochila nas costas, ela vai com leveza, né, correr essa corrida, e ela corre ali. Não sei se você gosta de Olimpíada, eu gosto. A Olimpíada, na Olimpíada, a última competição é a maratona. É para encerrar a Olimpíada. E na maratona, como que ela é organizada? Os atletas, eles correm os 42 quilômetros, e quando está muito próximo de terminar esses quilômetros, eles entram no estádio. Eles entram no estádio olímpico. E naquele estádio olímpico, tem uma nuvem de testemunhas que está olhando para aquele momento. É essa figura que a Bíblia está falando para a gente. Naquele estádio olímpico tem uma multidão ali, né, que está ali torcendo, que está acreditando, que está incentivando, que está aplaudindo, que está com a bandeira ali chacoalhando. E aquele atleta que já percorreu 40 e tantos quilômetros, que está cansado, que está assim, desgastado, quando ele entra no estádio, imagina isso, e ele vê aquela nuvem de testemunha gritando o seu nome, irmãos, ele já não está mais correndo por ele, mas ele está correndo por todos aqueles que estão ali torcendo. Ele se enche de força, de motivação, de empolgação, e ele esquece do seu cansaço, do seu desgaste, e ele leva até o final e cruza a linha de chegada.
É isso que a Bíblia está falando. Nós precisamos, talvez, só de você lembrar que há uma nuvem de testemunha, que pagou um preço, que investiu a sua vida pela fé, que não enxergou as coisas que nós enxergamos hoje, que está ali, né, fundamentando a nossa fé. Isso tem que nos dar força para que a gente possa alcançar o alvo que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a nuvem de testemunhas que a Bíblia fala, né? Talvez aqueles homens do passado, irmãos, que não puderam ter tanta revelação, tanta graça, tanto entendimento, estar tão próximo da segunda vinda de Cristo, e falar, meu Deus, eu queria poder ver, mas não viram, e nós estamos vivendo e vendo isso nessa geração. Isso tem que fazer com que a gente foque, então, aquilo que é importante para Deus. Nós precisamos deixar de estar desviando o nosso olhar, e olhar, assim, fitos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que o próximo texto fala. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós só vamos chegar até o destino final se nós enxergarmos que esse destino final é Jesus. O destino final é uma pessoa, é Jesus Cristo. Eu tenho que olhar todos os dias para Jesus Cristo e caminhar na direção de Jesus Cristo. Eu tenho que estar cada vez mais próximo, a minha vida tem que me levar cada vez mais próximo para Jesus. Eu tenho que estar cada vez mais junto dEle. Irmãos, eu tenho que desejá-lo todos os dias da minha vida. Eu tenho que acordar de manhã e querer mais do Senhor. Eu quero estar mais perto dEle. A cada passo da minha jornada, eu quero estar mais perto da linha de chegada. É assim que você está conduzindo a sua vida hoje? A tua fé está te levando para esse destino? Isso é tão importante que a Bíblia está construindo essa ideia e culminando nisso. Olha para Jesus. Ele que é o autor da fé, Ele é o consumador da fé, Ele conquistou isso pelo seu próprio corpo, né? Ele fala, você não precisa mais levar essas bagagens que você está levando na vida, porque Ele suportou toda a bagagem do pecado nas suas costas e levou esses pecados até a cruz do Calvário e pagou um preço pela nossa vida. Então olhe para Jesus na sua jornada, olhe como destino. A cada passo eu preciso estar mais alinhado com Jesus, eu preciso estar mais parecido com Jesus, eu preciso refletir mais quem Ele é na sua glória. Então, a linha de chegada, o destino é o próprio Senhor Jesus. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele é o nosso maior exemplo. Se a nuvem de testemunha não mexer com a tua vida, que Jesus possa mexer com a tua vida, porque Ele levou sobre si toda essa carga e conquistou e abriu esse caminho em favor da minha vida e da sua vida. Onde é que Ele está? O que a Bíblia está falando? Está à direita do trono de Deus. Se Ele está lá e Ele é o meu destino, esse é o meu destino. É lá que eu quero estar. Então, quando eu encontrar com Jesus, o que eu quero, irmãos? Eu te conheço, Marcelo. Pode vir. Onde eu estiver, eu quero que você esteja com Ele. Esse é o destino que a nossa fé precisa nos levar. E a Bíblia diz, terminando aqui já, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pensa, meu irmão. Pensa bem. Tem uma... O que a Bíblia está dizendo? Olha para tudo isso que a Bíblia está falando e pense bem. Tem uma estratégia para a tua vida. Tem uma vida estratégica. Se a comparação aqui é com um atleta, seja um atleta que tenha uma estratégia para alcançar o seu alvo. Vocês sabem, não sei se vocês gostam desses documentários, eu gosto, do atleta da natação ou da corrida, o atleta olímpico, o quanto ele é disciplinado, ou de esportes coletivos, o quanto ele tem disciplina, estratégia para poder, no dia da sua competição, chegar em primeiro, chegar no destino que lhe é proposto. Então pense bem, não deixa a vida te levar,
de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Tem gente, irmãos, que é judiado pela vida, maltratado pela vida, porque não tem estratégia, não pensa a respeito dos princípios da palavra de Deus. Vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, relativiza aquilo que Deus tem como destino final por uma situação aqui do hoje, do aqui, do agora. Então, a vida precisa ter estratégia. Ninguém consegue atingir o propósito sem estratégia. Eu estava lendo sobre agora os jogadores de futebol. Eles estão conseguindo jogar futebol profissional em alto nível por mais tempo, 36, 37, alguns chegando a 38 anos. E eu estava lendo sobre o Lewandowski, que é um dos artilheiros aí da Europa. Irmãos, ele já tem 37 anos. E todo ano ele é um dos que faz mais gols aí nos campeonatos super competitivos. Como será que é a vida dele? Ele, irmãos, tem um quarto. E esse quarto, no inverno ou no verão, esse quarto é climatizado em 22 graus e ele dorme 8 horas por dia. Se ele não tiver um compromisso, que ele precise atuar. Ele não leva, nesse quarto não existe nenhum equipamento eletrônico dentro do quarto. Ele não leva o celular para a cama, como muitos fazem. Ele tem uma disciplina na sua mente, no seu corpo, para poder atingir o seu propósito. Você acredita que espiritualmente a gente não precisa ter uma estratégia? Uma disciplina? Com Jesus é de qualquer jeito? Com Jesus vale tudo? Jesus pode aceitar o caco, o bagaço? Eu creio, irmãos, que a revelação que nós temos hoje nos leva a ter uma estratégia de vida, a olhar com sabedoria, o que nós estamos deixando de marca para essa vida. E isso não quer dizer ser famoso nos holofotes, nas mídias, mas deixar uma marca na vida de alguém. Esse homem levou a sua fé até o final. Eu me lembro do meu avô, Aclésio, que já faleceu, e que para mim foi de próximo, assim, alguém que já foi para o pai, era alguém que refletia melhor a imagem de temor a Deus, a imagem de Jesus. Quando eu chegava na casa dele, quando a gente chega na casa de alguém, a gente pega a pessoa meio desprevenida, nós vamos ver o que a pessoa está fazendo. E eu sempre via o meu avô lendo a Bíblia. E aquilo marcava a minha mente, né? Ele lê a Bíblia sempre. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Era uma referência de alguém que temia o Senhor. Que tinha ele transferia e transmitia isso para a minha vida. Para onde a nossa fé está nos levando? Né? O que a gente está transmitindo aí? Quando alguém nos pega desprevenido na nossa casa, o que a gente está fazendo? Quando ele estava nos seus últimos momentos de vida, ele estava internado já no hospital, fraquinho, debilitado, não estava mais falando. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, de estar ali no pé do ouvido com ele. Eu acho que ele me ouviu, eu não sei. Mas eu disse, você foi um grande exemplo de um homem de Deus. Você deixou uma marca de Jesus na minha vida. Falei, pode ir tranquilo para o Pai. Aquilo que você plantou vai continuar. E é o que eu quero para mim. É o que eu quero para você. Fique em pé no seu lugar. Até onde a tua fé está te levando? Peço que você feche os seus olhos. Eu pedi uma ajuda aqui dos irmãos que vão nos direcionar, ainda num tempo, mas assim de olhos fechados.
para onde a sua fé vai te levar. Existem muitas palavras que têm trazido mais desvio do que orientação em Cristo Jesus. Existem muitos emaranhados, muitos pesos extras. Quero declarar sobre a tua vida nesta hora que toda a bagagem extra que está curvando as tuas costas, que você deixe em nome de Jesus. Isso não é mais valioso do que aquilo que Jesus conquistou por você. Sabe aquele pensamento, eu estou cansado, estou desanimado. Tira esse pensamento da tua cabeça. A Bíblia está falando isso. Você não tem direito de pensar isso. Quando você olha a nuvem de testemunha que esperou esse momento da história da humanidade, quando você olha para Jesus que pagou um preço pela tua vida, tira esse pensamento da tua cabeça. Isso tem que te dar força para você continuar. Que o Espírito Santo possa tratar essas realidades espirituais na tua vida. Que isso possa aprofundar dentro do teu coração. Nós vamos ainda cantar uma canção e depois eu vou fazer a oração final. Ao cantar essa canção, deixa o Espírito Santo te trazer alívio, te trazer leveza, te trazer paz, despreender das âncoras que estão afundando a tua vida, que você possa andar na liberdade do Espírito.